essa noite, então, a minha proposta vai ser de falar do sintoma. A gente não vai conseguir falar do sintoma só essa noite. Tem mais uma introdução sobre o sintoma e vocês vão ver, eu vou colocar, mencionar durante essa caminhada dessa noite, pontos que a gente vai tratar mais tarde e coisas que eu vou abrir, mas desenhar a janela, dizer aqui tem uma janela que eu vou querer abrir com vocês, sem necessariamente entrar nos detalhes. Estou falando do sintoma agora, porque eu acho que a gente falou suficientemente de coisas para ter uma ideia, para abordar esse assunto agora, e também eu não vou poder necessariamente já a próxima vez finalizar, completar coisas que eu só vou abordar essa noite, porque a gente vai precisar de outros conteúdos concretos, teóricos, clínicos, para conseguir andar mais. Tá certo até agora? Tá bom? Então, o sintoma, escrita assim, essa noite eu vou explicar por que essa escrita, sintoma. Escrita assim, em francês, Lacan vai escrever assim, e uma noção, um conceito de Lacan, e também o nome de um seminário de Lacan, o seminário 23, que ele fez durante o ano universitário, de 75 a 76. Vocês sabem disso, que na França, o ano da escola, o ano universitário, é de setembro até junho. Então, isso é a razão por a qual os seminários de Lacan são ligados, as datas são entre 2 anos, porque ele começa no início do ano escolar, ele vai finalizar no fim do ano universitário. Em geral, de uma maneira geral, porque tem seminários, tem exceções. Seminário 11, ele começa só em janeiro de 64. Bom, então, o que é o sintoma? Muito rapidamente, eu vou dar uma definição muito rápida, mas depois a gente vai dedicar o nosso tempo para entrar nos detalhes. E falar dessa noção e falar também desse seminário, onde Lacan vai desenvolver essa noção, falar desse seminário dele mesmo, mas também de como ele vai se inscrever dentro do percurso do ensinamento de Lacan. Tá certo até agora? Tá tranquilo, tá fácil a coisa, tá tranquilo, Mafalda entendeu tudo? Bom. Acho que a gente pode encerrar já. Tá certo, você entendeu tudo? Perfeito, nossa. Até eu entendi tudo do que eu falei. Uma boa referência. Algumas vezes a experiência do analisante é de não entender necessariamente o que ele está falando. Eu próprio de um percurso analítico de descobrir isso. Bom, então, a gente vai ver rapidamente, eu vou explicar rapidamente o que é um sintoma. O sintoma para Lacan. Muito rapidamente. O sintoma, Lacan vai dizer isso a partir da... Ele vai fazer essa proposta do sintoma, desse novo conceito, a partir da clínica dele. Isso é óbvio, sempre. Todos os passos que Lacan vai dar é a partir da clínica. Ele não menciona muito a clínica dele nos seminários, na verdade. Algumas vezes ele vai fazer pequenas referências, mas isso não significa que essa clínica não está presente sempre. E as pessoas que conviveram com eles, sabem disso. O que vai atravessar toda a preocupação e a obra dele é isso, esse terreno, primeiro, que é a clínica. Marcelo e Marcela, que ele recebeu e com que ele acompanha. Bom, é isso a coisa. Então, ele vai fazer essa proposta nova, inédita do sintoma a partir da clínica, isso é óbvio, mas a partir também da descoberta dele, do trabalho dele,
da teoria dos nós. A gente sabe disso, isso é óbvio, hein? No seminário, e eu sei isso porque Michel Thomé me falou pessoalmente. Esse ano, especificamente, foi um ano de muito trabalho para Pierre Soury e Michel Thomé, hein? Os dois professores, hein, de matemática de Jacques Lacan, porque Jacques Lacan estava nessa demanda permanente, hein, de respostas, de pesquisas sobre a teoria dos nós, para conseguir construir essa proposta nova. Então, a gente vai ver isso nos detalhes hoje, as próximas vezes. É um conceito que se inscreve, ok, na clínica, como todos os conceitos, mas é um conceito de Lacan que ele vai criar a partir da teoria dos nós. Sem a teoria dos nós, Lacan não chegaria na ideia de pensar nessa coisa. Então, rapidamente, a gente falou, o nó borromeano. O nó borromeano, que a gente vai nomear o nó borromeano, é um abuso de linguagem, porque matematicamente falando, não é um nó, a gente falou disso, é um entrelaço, entrelaço em francês, entrelaço. Porque matematicamente, isso, vocês sabem disso, isso é um nó. Isso é um nó trivial, básico. O nó o mais simples que não tem cruzamentos. Então, o nó borromeano, na verdade, é um entrelaçamento, entrelaço em francês, porque é um conjunto de três nós triviais, que Lacan vai nomear o real, o simbólico e o imaginário, e que vão ter essa característica borromeana, que é uma característica matemática de um entrelaço, e com essa característica que vocês sabem, é que se você corta um dos nós, os três nós vão ficar livres, ok? Então, a proposta de Lacan, eu vou dizer claramente, é isso. Quando não tem uma modalidade borromeana de colocar esses três nós juntos, como a gente poderia, a partir da intervenção de um quarto nó, criar de novo essa característica borromeana do conjunto. Está clara a definição? Como um quarto quê? Quando não tem um entrelaço borromeano entre os três nós, a pergunta de Lacan é como, a partir da intervenção de um quarto nó, a gente pode criar ou recriar uma característica borromeana do conjunto. E uma definição básica, muito rápida, a gente vai entrar nos detalhes. Lacan, nesse seminário, o seminário 23, então, le Saint-Homme, ele vai dizer isso bem rapidamente, na segunda lição, na verdade, ele vai dizer isso, é a página 40, é o início da terceira lição, a página 45 dessa edição. Ele vai dizer: il faudrait que l'on ait dans l'analyse le sentiment d'un risque absolu. Precisaria que a gente, em francês, ou a gente é os psicanalistas, precisaria que a gente tem, na análise, no percurso analítico, o sentimento de um risco absoluto. Um risco absoluto. O que isso significa? Significa o risco, o sentimento do risco absoluto. Risco, a etimologia é interessante aqui. Vocês sabem disso porque eu repeti isso várias vezes. Lacan, quando ele fala, quando ele escreve, ele não vai dizer uma palavra acima. Sempre ele tem uma exactitude no escolho dele das palavras.
E ele tem uma relação muito forte, muito especial com as palavras, né? Ele conhece a etimologia. Então, sempre a gente pode ir lá na etimologia, isso vai dar indicações preciosas. Eu falei disso várias vezes. Frequentemente, se você vai na etimologia, você vai continuar a ler o texto e depois tem uma alusão, uma indicação de Lacan que faz referência com a etimologia da coisa. Então, risco é interessante. A etimologia significa, em latim, vem tem uma origem latina. Risco é o que vai cortar. O risco é a coisa que corta. Corte. Uma corte tem um antes e tem um depois. Um corte tem um buraco e tem um antes e tem um depois. Lacan está falando, quando ele está falando para os psicanalistas, essa necessidade de ter no momento do ato analítico o sentimento do risco absoluto, ele está falando da questão dos nós. E absoluto, a etimologia é bem interessante, é absolvo. Ab significa, nessa palavra, o prefixo ab significa além, e solvo significa desnodar, dénouer, desnodar. Absoluto, absolu em francês, significa além do desnodamento. Literalmente significa isso. Então, o sentimento do risco absoluto, etimologicamente falando, significa o sentimento de o que está fazendo corte num além do desnodamento. Desnodamento. O risco absoluto é o não. O não no sentido da teoria dos nós, no sentido matemático. Sem essa teoria, mais uma vez, Lacan não teria essa ideia do conceito do sintoma. O sintoma é uma resposta matemática da teoria dos nós com uma questão clínica. Até agora, Nina, está tranquilo. Então, nesse texto, Lacan tem uma pergunta. Uma pergunta que ele vai mencionar. Uma pergunta que ele vai nomear muito claramente e que está atravessando, na verdade, todo esse texto. Essa questão, ele vai construir essa pergunta, essa questão, a partir de James Joyce. Muitas pessoas sabem disso. James Joyce, ele era um escritor, eu não vou entrar nos detalhes hoje, um escritor que Lacan vai descobrir a obra dele muito cedo. E esse ano desse seminário, ele vai aproveitar de James Joyce, da escrita, dos escritos, do trabalho, da produção artística de James Joyce, para construir uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: Joyce était-il fou? Joyce era louco? Ponto de interrogação. A palavra em francês para louco, que Lacan vai usar, é fou. Fou tem a significação de louco. La folie, a loucura, fou, louco. Mas a gente vai ver, Lacan não escolheu essa palavra assim. Também tem uma etimologia fundamental para entender o que ele está falando com essa pergunta. A gente vai ver isso essa noite, em breve. Então, essa questão da loucura,
de que é a loucura, quem é louco, é uma questão bem antiga já para Lacan. Na verdade, vocês sabem disso, ele entra na psicanálise a partir da psiquiatria. Ele é psiquiatra no início, ele vai ficar psiquiatra, é simples assim. Na prática dele, não da mesma maneira que no início, mas ele entra na psicanálise a partir dessa questão clínica da psicose. Então, tem todo esse início da obra dele, vocês sabem disso, dedicada para pensar a loucura da psicose. O seminário 3, as psicoses, questão preliminar a tout traitement possível da psicose, mas de uma maneira mais geral, a tese dele para ser psiquiatra, 1932, foi sobre a clínica das psicoses. Ele vai desenvolver um monte de ferramentas muito interessantes até hoje para pensar a clínica. O esquema I é a partir dessa questão, o que é a psicose. A gente vai falar disso, a gente vai fazer um curso sobre esses 3 esquemas, L, R, I, como isso funciona, como a gente pode aproveitar desses esquemas na clínica de uma maneira bem concreta, e como ele conseguiu passar de um esquema para outro. Esquemas poderosíssimos. Bom, a gente vai trabalhar sobre isso. Então, Lacan vai dedicar uma boa parte da obra dele, e a gente vai falar disso no próximo mês, porque a gente vai fazer um pequeno curso sobre as psicoses. Para Lacan, e não é uma piada, não é uma maneira de falar. Não é para fazer uma provocação. Ele sabe que ele vai provocar falando isso, mas não é com esse desejo de provocar. Para ele, a normalidade é a psicose. A normalidade do ser humano é a psicose. A pergunta para ele esquisita e não é como um ser humano vai se tornar psicótico. A pergunta dele é como um sujeito pode não ser psicótico. Não a normalidade no sentido do número, provavelmente que na época dele, hoje provavelmente isso evoluiu, mas provavelmente que na época dele teve mais sujeitos neuróticos que sujeitos psicóticos. Hoje não sei. Mas ele não está falando de uma normalidade em função do número das pessoas, mas de uma normalidade estrutural, da construção da estrutura. Bom, então, a questão dele inicial é isso, como funciona a psicose. Para entender como funciona o ser humano, vamos começar com a normalidade, ou seja, para Lacan, a psicose. Estou falando de Lacan, não do sintoma, estou falando de Lacan dos anos 30, 40, 50. Bom, e ele vai trabalhar, desenvolver as primeiras teorias, articulações teóricas dele, as primeiras não, mas são consistentes dele a partir de um caso, de um sujeito psicótico que é o presidente Schreber. Não vou entrar nesses detalhes, a gente vai falar disso mais tarde. Mas, rapidamente, ele não vai se perguntar se o Schreber é louco. O Schreber é louco, ponto. Ele vai tentar entender as lógicas estruturais dessa loucura de Schreber. Schreber, vocês sabem disso, que vai escrever as memórias dele. Memórias, ele não escreve isso só porque ele quer. Tem uma estratégia. A estratégia dele é escrever essas memórias para apresentar isso para os juízes, que são psiquiatras, para pedir a autorização de sair do hospital psiquiátrico. Então, é uma maneira de testemunhar de onde ele está, com uma grande sinceridade, a priori, para dizer para os juízes, bom, estou aqui, estou nesse lugar na minha cabeça, vocês podem dizer se eu posso sair ou não, mas eu quero sair. Mas... Bom. Então, sobre Schreber, isso foi um ponto muito importante para Freud, que estudou rapidamente esse caso, mas isso foi um ponto muito importante para Lacan, é a questão da descontinuidade dentro da loucura de Schreber. A descontinuidade, porque o Schreber, o presidente Schreber,
não era sempre louco. Então, isso é muito interessante para Lacan. É muito interessante para 2 pontos. Primeiro ponto, quais são, a expressão em francês dele é la conjoncture du déclenchement. A conjuntura do ponto inicial da loucura. E segunda questão é a continuidade estrutural. Lacan tem já nessa época uma questão muito importante com a questão da continuidade estrutural. Já ele está nessa ideia muito claramente que o sujeito pode ser de estrutura psicótica sem ser louco. E isso, para ele, já é muito claro isso. Ele conhece isso na prática dele da psiquiatria, ele conhece isso. Ele tem pacientes que não são loucos. A pessoa foi louca ontem, mas hoje a pessoa não é louca. Amanhã provavelmente ela vai se tornar de novo doida, mas hoje não, ela não é. Mas a hipótese de Lacan é que, mesmo hoje que ela não apresenta fenomenologicamente os traços da loucura, o sujeito é de estrutura psicótica. Então, isso é interessante para Lacan. Ele vai ter essa aposta muito poderosa para trabalhar, que a gente pode entender a partir das manifestações gritantes da psicose florescida, da loucura, para falar rapidamente. A gente pode, a partir desses elementos, entender a estrutura do sujeito, mesmo quando o sujeito não está delirante. Entendeu? Então, durante todos esses anos, para Lacan, isso demorou durante décadas. A questão da psicose, para dizer as coisas muito rapidamente, foi a seguinte: forclusão do nome do pai, não vou entrar nesses detalhes, mas para dizer rapidamente, tem uma coisa determinante no aparelho psíquico que está fazendo falta, no caso da psicose, e a psicose vai florescer, a loucura vai acontecer quando o sujeito vai chamar. A palavra é importante em francês, Lacan vai dizer isso, quando o sujeito vai appeler, vai chamar esse elemento tão importante que Lacan vai nomear o nome do pai. Não estou entrando nos detalhes, mas só para explicar a mecânica um pouco. Então, tem uma peça fundamental do motor, nome do pai. Quando o sujeito não tem isso, ele é psicótico, e quando ele vai chamar esse elemento, ele vai precisar desse elemento tão importante, como não tem, o que vai responder é o buraco que tem no lugar dessa peça, que o neurótico tem. Bom, então, vai acontecer a partir desse buraco, que é no lugar dessa peça, as manifestações fenomenológicas da loucura. Rapidamente é isso, a mecânica, a lógica, a mecânica da psicose para Lacan durante décadas. Mas aqui, nesse seminário 75-76, quando Lacan faz essa pergunta sobre a loucura, la folie em francês, de Joyce, ele não está mais falando disso. Já porque Joyce não está louco no sentido de Schroeder. Primeiro ponto. E segundo ponto, Lacan, quando ele está fazendo essa pergunta, ele já está numa outra concepção do aparelho psíquico, ele está numa outra lógica. A gente pode dizer, ele está já num novo paradigma.